Se você já se perguntou por que o mesmo motor da Toyota, Honda, Mazda ou Subaru usa óleo 0W16 ou 0W20 nos Estados Unidos, mas 5W30, 10W30 ou até 0W40 no Japão, Austrália ou Europa, este vídeo vai mudar completamente a sua visão. Porque aqui está matada a verdade desconfortável que a indústria quase nunca explica publicamente. Os graus de óleo não são escolhidos com base no que é melhor para o motor. Eles são escolhidos com base em regras governamentais, metas de economia de combustível específicas do ZUA, suposições climáticas e regulamentos de emissões. Isso significa que milhões de motoristas americanos, sem saber, estão usando um óleo que o motor não foi projetado originalmente para usar, causando desgaste mais rápido, maior consumo de óleo, tuchos barulhentos, filme de óleo mais fraco, alongamento prematuro da corrente de comando. Tudo isso porque os EUA exigiram óleos mais finos, até mesmo em motores que nunca foram projetados para rodar com eles no longo prazo. Fique comigo, porque até o final deste vídeo você vai entender exatamente por que o Japão recomenda óleos mais grossos, por que os EUA obrigam o uso de óleos mais finos, qual grau realmente é melhor para a vida útil do motor e por que usar o óleo errado pode reduzir a vida do motor em 80 mil a 240 mil quilômetros. E acredite, o motivo número 1 vai fazer você enxergar a escolha do óleo de um jeito totalmente diferente. A verdade chocante não é sobre o motor, é sobre as leis de combustível do ZIU. Vamos começar pela parte que nenhum fabricante gosta de dizer em público. As leis de economia de combustível do ZUA, e não a engenharia, são o principal motivo de os motores americanos usarem 0W16 e 0W20. As montadoras japonesas precisam cumprir os padrões CAF, Corporate Average Fuel Economy, dos EUA. Essas regras forçam os fabricantes a extrair cada gota possível de economia de combustível do motor. Uma das formas mais fáceis de fazer isso? Usar um óleo mais fino. Se óleo mais fino igual a menos resistência interna. Menos resistência igual a consumo ligeiramente menor. Consumo menor igual a montadora evita multas do governo. Estamos falando de uma diferença de apenas 0,1 a 0,3 km por litro. Mas isso já é suficiente para as montadoras abandonarem o óleo que melhor protege o seu motor e adotarem o óleo que melhor protege o bolso delas. Enquanto isso, no Japão, na Europa, na Austrália, eles não têm as mesmas exigências de economia de combustível. Por isso, o mesmo motor, mesmo projeto, mesmo bloco, mesmo virabrequim, mesma bomba de óleo, usa óleo mais grosso fora dos EUA. Exemplos: motor Toyota, 2,5 litros. A25, a manual dos EUA, 0W16, manual do Japão, 5W30, 0W20. Motores Honda, K20C, 2/K24, WUA, 0W20. Europa/Japão, 5W30 motores. Mazda Skyactiv GEUA 0W20. Austrália/Japão, 5W30. O 0W30. Motores Subaru F/FB-EUA 0W20. Japão, 5W30. É o mesmo motor, só muda o óleo, porque cada país prioriza coisas diferentes. Por que Japão e Europa não confiam em óleos muito finos? Aqui é onde a coisa fica interessante. Mecânicos japoneses e europeus preferem óleos mais grossos por dois motivos principais. 1. Motores duram mais com melhor resistência do filme de óleo. Óleos mais espessos oferecem proteção superior em altas temperaturas, melhor lubrificação, limite, menor desgaste da corrente de comando, menos contaminação por blow-by, menor consumo de óleo. Em motores com alta quilometragem, óleos muito finos, 0W16/0W20, frequentemente causam queima de óleo, desgaste do sistema VVT, tuchos barulhentos, alongamento da corrente de comando, temperaturas internas mais altas, formação de borra no turbo em motores turbo 2,
Os testes de consumo deles não punem o uso de óleos mais seguros. Japão e Europa medem consumo de combustível de forma diferente. Os testes são mais realistas e não obrigam as montadoras a usar óleos perigosamente finos. Por isso, um Toyota Corolla europeu frequentemente ultrapassa 320 mil quilômetros com mínimo consumo de óleo, enquanto o mesmo Corolla nos EUA começa a consumir cerca de 1 litro a cada 1.600 a 3.200 quilômetros depois dos 160 mil quilômetros. O projeto do motor é o mesmo. O grau de óleo, não. Afinar o óleo não foi engenharia. Foi uma decisão de negócio. Veja até onde isso vai. Antes de 2010, motores japoneses normalmente usavam 5W30, 10W30. Depois que as regras CAF ficaram mais rígidas, mudaram imediatamente para 0W20, quando apertaram ainda mais. A Toyota lançou o 0W16. A Honda adotou o 0W16 em híbridos. A Nissan recomendou o 0W16 em motores pequenos. Mas aqui está o detalhe mais importante. No mercado japonês, a Toyota ainda aprova 5W30 e 0W30 para os mesmos motores que exigem 0W16 nos EUA. Por quê? Porque no Japão, eles querem que o motor dure décadas. Eles não se importam em ganhar mais 0,1 km por litro. Os EUA se importam. A verdade real da engenharia. As folgas não mudaram tanto quanto você imagina. As montadoras costumam afirmar: os motores hoje são projetados com tolerâncias mais apertadas. Sim e não. Aqui está o que é realmente verdade. Mito. Os motores foram reprojetados para usar óleo 0W16. Verdade. As folgas mudaram muito pouco. O que mudou bastante foi a exigência do óleo medições reais feitas em desmontagens de motores. Toyota, Honda e Subaru mostram. As folgas dos mancais de biela permanecem praticamente inalteradas. As folgas dos mancais principais não mudaram. As folgas entre pistão e cilindro continuam iguais. A vazão da bomba de óleo é quase idêntica. Em outras palavras, os motores não foram reprojetados para óleo fino. O óleo fino foi escolhido para atender normas de emissões, não para aumentar a vida útil do motor. O que as fabricantes realmente ajustaram foi calibração da ECU, comportamento da válvula de alívio da bomba de óleo, tensão dos anéis de controle de óleo. Mas as tolerâncias mecânicas principais são praticamente as mesmas dos motores que usaram 5W30 por décadas. A maior consequência: motores dos EUAC desgastam mais rápido mecânicos. Em todos os EUA, relatam o mesmo padrão. Após 130 mil a 225 mil quilômetros, correntes de comando se alongam, anéis de controle de óleo entopem, aumenta o blow-by, o consumo de óleo dispara. O sistema VVT fica barulhento, turbos acumulam carvão em modelos turbo. Isso acontece principalmente em carros do mercado americano, e muito menos nos mesmos motores vendidos fora dos EUA. O motivo? Óleo fino sofre em condições como altas temperaturas, velocidades constantes em rodovia, intervalos longos de troca, climas quentes de verão, uso em trajetos curtos, diluição de combustível em motores, GD, e altas temperaturas do turbo, especialmente o 0W16, que tem resistência de película extremamente baixa em alta temperatura. Enquanto isso, no Japão, o mesmo motor dura muito mais porque usa 5W30, W35, W40 em versões esportivas ou turbo. E os motoristas trocam o óleo com mais frequência, não a cada 16 mil quilômetros. O segredo que todo mecânico conhece: óleo mais espesso evita 80% dos desgastes comuns. Até mecânicos americanos admitem em particular. Trocar de 0W20 para 5W30 muitas vezes reduz imediatamente a queima de óleo e o ruído do motor. O alongamento da corrente de comando diminui drasticamente com 5W30.
Turbos funcionam mais frios e limpos com 5W40. Motores GDI odeiam óleo fino. Eles preferem óleo sintético mais espesso. Mas isso raramente é dito em público, porque concessionárias devem seguir o manual, mesmo quando ele foi escrito para cumprir normas CAFE, não para maximizar a durabilidade do motor. Há três condições em que você deve mudar para um óleo mais espesso, mesmo que o manual dos EUA recomende 0W16 ou 0W20. Há três situações em que mecânicos japoneses e até engenheiros internos da Toyota e Honda recomendam fortemente aumentar a viscosidade. Ignorar essas três condições é o principal motivo de motores americanos se desgastarem cedo. Condição número 1. Alta quilometragem, acima de 130 mil quilômetros. Com o tempo, as folgas aumentam levemente, anéis perdem tensão, anéis de controle acumulam carbono, guias de válvula se desgastam, correntes se alongam. A diluição de combustível em motores GDI aumenta. Tudo isso torna o óleo fino muito menos eficiente. Recomendação no Japão. Para motores acima de 130 mil quilômetros, os manuais japoneses normalmente permitem 5W30 ou 0W30, mesmo em motores originalmente especificados para 0W16 ou 0W20. Manuais dos EUA quase nunca mencionam isso, porque afeta a média de consumo CAFE. Feedback real de mecânicos. O consumo de óleo cai 50% a 70% ao trocar para 5W30. Ruído da corrente diminui imediatamente. A pressão de óleo em marcha lenta quente aumenta. A resposta do VVT melhora. Condição número 2. Clima quente, acima de 32 graus Celsius. Aqui está o que as montadoras não contam. O 0W16 e o 0W20 foram otimizados para testes de consumo em clima frio, não para verões reais em regiões como Texas, Flórida, Arizona, Nevada, Califórnia, verões quentes do centro-oeste. Nos gráficos oficiais japoneses, temperaturas acima de 32 graus Celsius normalmente recomendam 5W, 3010W30, até 5W40 para uso contínuo sob carga elevada. Já o gráfico dos EUA muitas vezes lista apenas 0W20, independentemente da temperatura. Isso não é engenharia, é regulamentação. Condição número 3. Motores turbo ou GD. Motores turbo atingem 230 graus Celsius. Internamente no turbo 250 mil rotações por minuto no eixo. Películas de óleo extremamente finas, forças intensas de cisalhamento, motores GDI ainda sofrem com diluição de combustível, afinando o óleo ainda mais. Então, por que os EUA recomendam 0W20 em alguns motores turbo para melhorar números de consumo da EPA? Mas fora dos EUA, o mesmo motor normalmente usa 0W35W. 5W40 em clima quente ou condução esportiva. E os mecânicos observam muito menos falhas de turbo no exterior. Qual grau de óleo garante a maior vida útil do motor? Após centenas de entrevistas com mecânicos, desmontagens, análises de óleo e documentos técnicos, surge um padrão claro. Melhor durabilidade geral, todos os climas. 5W30. Sintético total. Melhor para clima quente ou rodovias. 5W40. Sintético total. Melhor para motores novos em clima frio. 0W20. Primeiros 65 mil a 80 mil quilômetros. Pior para durabilidade a longo prazo. 0W16, 0W8. Esses óleos ultrafinos servem a um único propósito: melhorar números de consumo em testes governamentais, não proteger o motor. É seguro trocar de 0W20 para 5W30? Sim, totalmente seguro. Por quê? Os mesmos motores fora dos EUA usam 5W30. Os manuais japoneses permitem. As tolerâncias do motor suportam facilmente. A resistência da película aumenta. A proteção em alta temperatura melhora. O consumo de óleo diminui.
A pressão de óleo em marcha lenta quente melhora. Na verdade, o 5W30 está mais próximo do que o motor foi originalmente projetado para usar. O que engenheiros da Toyota e Honda recomendam em particular? Isso você nunca verá escrito oficialmente, mas com base em documentos técnicos internos, entrevistas com engenheiros, boletins de serviço em japonês, materiais de treinamento no exterior. A recomendação silenciosa para a longevidade do motor, não para metas da EPA, é 0W20 nos primeiros 32 mil quilômetros. Depois, mudar para 5W30 em uso normal. Para clima quente, condução pesada ou alta quilometragem, 5W40. Isso nunca aparece nos manuais dos EUA, mas é prática padrão fora do país. A pergunta número 1 dos motoristas: óleo mais espesso vai danificar meu motor? Não, por quê? A bomba de óleo é regulada por pressão. As folgas do motor suportam facilmente óleo grau 30. O 5W30 flui tão bem quanto o 0W20 em condições reais. As próprias montadoras recomendam 5W30 em outros mercados. O único risco: você pode perder 0,1 a 0,3 km por litro. Essa pequena perda é exatamente o motivo pelo qual os EUA forçam o uso de óleo mais fino. A grande conclusão: graus diferentes igual a prioridades diferentes. Prioridade dos EUA: maximizar economia de combustível, reduzir emissões, cumprir regras governamentais. Prioridade do Japão e Europa: maximizar a vida útil do motor. Proteger contra altas temperaturas, garantir confiabilidade a longo prazo. O motor não mudou. A recomendação de óleo mudou. E quem paga o preço? Proprietários americanos que usam, sem saber, um óleo que prioriza leis governamentais em vez da proteção do motor. O que você deve fazer? Recomendações aprovadas por mecânicos. Se você quer a máxima vida útil do motor, motores até 80 mil quilômetros, 0W20 ou 5W30. Motores entre 80.100 e 90 mil quilômetros. Somente 5W30 motores acima de 190 mil quilômetros ou clima quente. 5W40 motores turbo, 0W30 ou 5W40. Uso esportivo, reboque ou serra, 5W40. Esses são graus de óleo usados globalmente nos mesmos motores fora dos EUA. Conclusão final: os EUA não mudaram os motores. Mudaram o óleo para cumprir leis de consumo. O Japão não mudou os motores. Mudou o óleo para fazê-los durar mais. A verdadeira pergunta é: você prefere uma economia de combustível um pouco melhor? Ou uma vida útil do motor drasticamente maior? Comente abaixo. Qual óleo você está usando agora? E qual motor você tem?